Galera, simbora para mais um Giro BPR por aqui, porque Fred Bandeira, diretor jurídico do Ceará, deu uma entrevista que esclarece muitos pontos e traz o que é que realmente o clube pensa sobre toda essa polêmica da semana, de ações trabalhistas, desse problema com Barleta. Ele fala até que o jogador foi precipitado, teve uma decisão precipitada, ele que é jogador do Ceará ainda, né? Não saiu do Ceará e tá rolando aí um problema jurídico que ele explica. O Fred Bandeira deu essa entrevista no canal Jogada, tem na íntegra, tá? Mas eu vou escutar aqui alguns trechos do que ele falou. Ele também explicou um pouquinho sobre a dívida tributária, lamentou a atitude de alguns conselheiros, segundo o diretor jurídico, foi prejudicial ao clube, toda essa avalanche, né? De críticas, acredito que não só de conselheiros, né, mas de imprensa, de até torcedores também, que não tem culpa de nada, mas está todo mundo querendo entender, e eu acho que o Fred demorou até a falar, deveria ter falado antes, quem sabe até numa coletiva, mas ele traz alguns pontos interessantes que a gente vai discutir e vai escutar por aqui, tá bom? Já deixa logo o like agora no começo do vídeo, vamos embora, a gente tem esse compromisso de todo dia estar falando de torcedor para torcedor, então ajuda a gente, que puder, seja membro BPR, tem um link aí na descrição e você pode entrar no nosso grupo exclusivo do Zap, tá? Vamos lá, eu vou escutar só alguns trechos, tá? Quem quiser assistir, vai no canal Jogada aqui no YouTube e vocês podem assistir na íntegra, mas eu vou só escutar, apenas escutar o que ele falou, passando agora para vocês o que ele falou em relação ao Barleta. Acho interessante que ele explica direitinho e dá a visão dele, né? Para ele, o jogador foi precipitado, tá, galera? Dizer inicialmente que lamento muito a atitude do jogador. Né? Digo aqui que é o meu sentir, né? Isso é uma opinião minha particular, né, de Fred, né? Entendo que isso foi pensado pelo jogador, né? Até porque ninguém toma da noite por dia, e justifica até a minha afirmação, Breno, que nunca vi Jamil no futebol há muito tempo, você sabe disso, né? Fiquei 18 anos no tribunal, desde 2005, então conheço bem o que é o mundo do futebol. Nunca vi um jogador de futebol em menos de um ano, né? Se ele for agora para outro clube, vai ser o quarto clube dele, né? Em menos de um ano. Então isso para mim realmente é uma surpresa. Tá? E o que a gente pode falar mais em relação ao caso do Barleta, né? Mas nós temos o nosso prazo aumentar, se manifestar, será devidamente peticionado, as verbas já foram devidamente pagas, né? E vamos aguardar e esperar, que nós estamos muito confiantes, uma não reconsideração por parte da magistrada em relação a liminar requestada e solicitada pelo Barleta. O Fred, ele também dá joga um pouco da responsabilidade, né, pro Barleta. Fala aí que ele foi precipitado, que vai haver, né, outra audiência e que, se não a liminar for negada novamente, a liminar para ele residir de forma unilateral, não cabe recurso, tá? E aí o atleta vai ter que se representar ao clube, que ele estaria faltando o trabalho, né? Porque ele não está indo lá no Ceará e o clube vai cumprir com as obrigações para com o jogador, já quitando aí o que tem de débito com ele. É uma treta jurídica, né? Semana que vem a gente deve ter mais novidades sobre isso, mas o Fred Bandeira trazendo a visão dele sobre o caso Barleta, tá? Ele também explica um pouquinho sobre a dívida tributária, galera. Eu vou passar aqui, tá, para o trecho que ele fala sobre isso. Vamos embora, porque a dívida de 46 milhões, né, tem preocupado bastante o torcedor, e ele responde se é uma dívida alta ou baixa em relação ao que se vê no futebol brasleiro. Não é um valor. Cortou aqui, não deu para ouvir, repete, por favor. Vou comparar com os clubes do Nordeste, tá? Não é um valor alto. Ainda mais para o valor que vai a sua redução e ainda mais o financiamento que vamos conseguir aí, que pagar 250 mil por mês. Sim. Então isso não é um valor que é impagável, digamos assim, como alguns clubes do eixo, que aí sim eu digo para você, mesmo que eles têm de receita, de ganho, é um valor até complicado de se colocar em dia. Perfeito. Ele compara ao Nordeste, né? Compara que eu tinha trazido algumas planilhas, né? Tinha trazido alguns rankings nos outros vídeos e de fato, quando você compara a esporte, o Ceará tem menos ainda de dívida tributária. É óbvio que ninguém está dizendo aqui que é bom, que é legal ter dívida. Não, o Ceará tem que pagar, o Ceará tem que controlar essas dívidas. Mas está havendo uma negociação e essa dívida deve cair pela metade e o parcelamento será um parcelamento tranquilo, tá? É em torno de 250 mil reais por mês. É como se fosse um jogador, né, de primeira prateleira para a Série B, né? 250 mil reais por mês e aí é mais de 100 parcelas. Se o Ceará conseguir controlar esse pagamento, esse fluxo de caixa, não vai ter mais problema em relação a essas dívidas
tributárias. Eu só estou querendo trazer para vocês que realmente o bicho não é tão feio. O que falta aí é uma gestão de fato que não permita essas brechas, cara, que não permita essa preocupação para o torcedor. A crítica da gente é em relação ao presidente que não conseguiu conter essa crise. E a gestão de crise do Ceará é um negócio absurdo de ruim, né? Já era para eles terem falado sobre isso antes e tal. Pelo menos agora as coisas vão se esclarecendo melhor, tá? Ele também ainda falou sobre os conselheiros, certo? Vou trazer aqui a fala dele. De acordo com o diretor jurídico, os conselheiros passaram um pouquinho do ponto. Vamos lá, vamos embora. Vamos ouvir o que é que ele fala nesse trecho aqui. Simbora. Falando como diretor jurídico do clube, mas como conselheiro que sou, né, que lamento muito a postura adotada por alguns conselheiros também, lamento, porque eu conheço, sou amigo de alguns, né, e não quero entrar aqui nessa seara de discussão, mas isso é prejudicial para o clube, né, o clube realmente está passando por um momento difícil, mas isso o clube não está no chão, tá? O clube realmente está erguido, o clube está trabalhando para sanar essas coisas, mas coisas desse tipo, sabe, em relação à questão das dívidas aí credenciadas, que foi divulgado por uma parte de conselheiro, eu sou conselheiro, eu digo que para mim não foi surpresa nenhuma, porque isso foi devidamente aprovado pelo Conselho. Essas pessoas que são conselheiros sabem e aprovaram ou desaprovaram, mas foi aprovado pelo Conselho Deliberativo, se as pessoas tiverem acesso. Então, isso tem assustado a nossa torcida, lamentavelmente, não sei com qual intuito, quem sou eu para julgar. Né? Só dizer lamentar, eu não conheço o Ceará, né? Já estou aqui desde 2003 que sou sócio proprietário, né? Tenho aí 20 anos, né, como sócio proprietário. Eu não sei nem o que é lado, oposição, situação. Para mim, quem tem lado aí é facção criminosa. Eu acho que nós somos unidade, o Ceará é um só. Então, eu sempre penso isso. Eu acho que a gente tem que estar unidos, mais ainda nos momentos difíceis. Não podemos ter momentos difíceis, pessoas, e aqui não estou apontando dedo para ser ninguém, querem se aproveitar da situação do clube. Isso é lamentável. Eu não vou me estender a escutar tudo. Quem quiser assista completa lá no canal Jogada, tá? Eu só trouxe alguns pontos e eu vou resumir o restante, né? Ele tá na bronca aí com os conselheiros, e aí eu não vou entrar muito no mérito, porque eu acho que é papel do conselho fiscalizar e cobrar mesmo, certo? Então é normal. Se houve excesso, tudo bem. Talvez tenha realmente acontecido. Mas os esclarecimentos por parte do clube, né, acabam demorando muito, cara, e isso traz uma insegurança muito grande. Pelo que estão falando, eu não assisti, mas a live dos amigos do conselho ontem parece ter sido algo mais apaziguador, trazendo mais soluções do que só bater, do que só incendiados, do que só apontar o erro. Que seja assim, né? Tomara que tragam cada vez mais soluções, fiscalizem, cobrem, e tomara que cada vez mais também quem está hoje no Ceará, no comando, escute mais não só os conselheiros, mas a torcida, né? Que está muito apreensiva, muito preocupada com isso. O que eu trago aqui, cara, pelo que a gente está assistindo, é que realmente é tudo muito contornável ainda. Não é algo ainda para se desesperar, é algo que eu vinha falando, né, nos últimos vídeos, e tem que ter só a competência para realmente contornar. Isso que a gente vai cobrar, né? A competência para que isso seja contornado o quanto antes e que o campo não seja afetado, que os jogadores e todo mundo que faz parte do futebol seja blindado de todos esses problemas políticos, financeiros, enfim, todos esses bastidores que têm sido polêmica nos últimos dias. Só para complementar aqui algumas coisas que ele falou também, ele disse que não houve notificação oficial, né, dos casos do Zé Roberto e do Floresta, então ele não pôde se pronunciar sobre isso. E que não existe processo com jogadores que passaram no clube em 2022. Ele fala que teve acordos aí com jogadores do elenco de 2022 que estão sendo cumpridos, e nesse caso, né, também não cabe a ele aí, que é do jurídico, não tem nenhuma treta jurídica para ele tratar, tá bom? Assistam, acho que vale a pena, tomara que ele fale mais, se pronuncie mais. Eu acho que o clube tem que ser mais transparente, tem que se comunicar melhor com o torcedor. Talvez o bicho não seja tão feio assim, e que a gente siga, né, cara, que isso aí seja resolvido, a gente volte a falar de campo. A gente nem conseguiu falar direito sobre o jogo do último fim de semana, e sábado já tem Ceará de novo, e depois vai ser jogo meio de semana e fim de semana que a gente vai estar acompanhando por aqui, tá? Gostou do conteúdo? Deixa o like antes de sair, tamo junto. Valeu, um abraço a todos, tenham um ótimo dia, a qualquer momento a gente retorna. Bora, vozão, bora o racha.